Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Hoje eu estou aqui com a Yasmin e com o Thiago, que vão compartilhar a história deles com a gente. Aliás, o Thiago, ele chegou a viver ali na Praça da Sé, não foi isso? Isso. Viciado em K9. Só para você ter uma ideia de como que era a vida dele. E ele vai explicar para vocês o que aconteceu, porque houve uma mudança radical na vida dele, tá bom? Então não sai daí não. Aliás, a gente vai ao intervalo rapidinho, você vai acompanhar um pouquinho mais sobre o que é o Força Jovem, para você que não conhece. E aí eu quero que prepare, Fabi, prepare o clipe da mudança radical também, tá bom? Da banda FJU, porque quando a gente voltar a gente vai estar falando com ele vai explicar dessa mudança radical que aconteceu na vida dele, ok? Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para o falaí@forçajovemuniversal.com, pode entrar em contato com o WhatsApp do Help, você está precisando de ajuda imediata agora. O que não falta é gente para te ajudar. Se você precisa, então estamos aqui para isso, tá bom? A gente já volta já, sai daí não. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Força Jovem Universal. A FJU está há 47 anos ajudando os jovens. Com 9 projetos, a FJU vem desenvolvendo talentos de toda a juventude. Projeto Esporte, com diversas atividades esportivas. Projeto Cultura, com companhias de dança, teatral e a banda FJU. Projeto Mídia, trabalhando em 4 departamentos como fotografia, mídias sociais, designer gráfico e produção. Projeto Help, o projeto com finalidade de ajudar jovens que têm depressão, crises de ansiedades e vêm sofrendo com automutilação e desejo de suicídio. Caso você ou alguém que precise de ajuda, nos envie uma mensagem via WhatsApp 11 2392 6910. 24 horas de plantão para lhe ajudar e a quem precisa. Todos os finais de semana temos o Encontro Jovem FJU. Nos reunimos para encontrar nossos amigos e fazer novos, recebendo uma direção certa para o sucesso do nosso futuro. E uma vez na semana, temos a reunião do Algo a Mais. Uma reunião especial voltado para aqueles que querem algo a mais com Deus, buscando a direção do Espírito Santo. E aí? Já imaginou passar a madrugada com a galera da FJU? Isso é super possível com a FJU Night. Uma noite super especial de muita animação, redenção, entrega e de novo nascimento. E claro, estamos realizando mega eventos marcantes. Luau FJU, Mega Dance, Mega Help, Projeto Esporte Jovem FJU, Foto Challenge, Curta FJU. Somos ao todo mais de 200 mil integrantes só no Brasil. Mais de 60 mil voluntários em todo o país. Mais de 1,5 milhão de pessoas são beneficiadas anualmente pelos movimentos realizados pela FJU. E presente em mais de 130 países. A Força Jovem te ajudou de alguma forma? No Força Jovem também eu comecei a me sentir útil. Também me ajuda muito. Eles que foram me dando a base, né? A todo momento eu tinha um obreiro me ajudando, me mandando mensagem. Muito. Eu passei a desenvolver meu talento. Muito. Através disso tudo, eu vi que eu realmente precisava conhecer a Deus. Então foi através do Força Jovem que eu conheci a Deus. Eu me chamo Jéssica, sou muito grata pela Igreja Universal ter vindo aqui e a Força Jovem também. Muito obrigado, FJU. Eles me ajudaram a seguir em frente, olhar para frente, esquecer o passado e ver que eu podia ser uma pessoa melhor. Meu filho é outra pessoa mesmo. É um Pedro antes e um Pedro depois. A camisa que fica mais linda, a roupa que ele fica mais linda é com essa roupa aí.
Procure um integrante da FJU e venha fazer parte da Força Jovem Universal. Estamos mais juntos do que nunca. Essa e outras músicas da Banda FJU você pode ouvir no canal do YouTube, Banda FJU, e também pelas plataformas de música Spotify, Amazon Music e Apple Music. Estamos mais juntos do que nunca. Voltamos com a live FJU. Vamos lá então, a gente está de volta. Vamos conversar com o Thiago, que está aqui com a gente. E aí, Thiago, tudo bem? Bom, bispo. Está com quantos anos? Com 17, bispo. 17 anos, Sim, né? Nascido, criado em São Paulo. Sim, aqui? senhor. Da onde? Em São Paulo. De Brasilândia, bispo. Brasilândia, Sim, né? senhor. Você está no Força Jovem há quanto tempo? Vai fazer 10 meses agora, bispo. 10 meses. Sim, senhor. Conta pra gente aí da sua vida antes. Bispo. Estou vendo essas tatuagens no rosto aí. Era vida louca, né? Sim, senhor. Era do crime. Então, bispo, desde muito jovem eu, fui crescendo com desavenças em casas. Meu pai faleceu desde muito jovem, minha mãe casou com outro rapaz, que seria o meu padrasto, né? E... Você dava bem com ele, você? Não, ou não? Eu era jovem e não gostava muito dele por conta que havia muitas brigas em casas. Eu acompanhava eles bebendo, usando droga, muitas das vezes na minha frente. Seu pai, sua mãe? Sim, Padrasto? Meu padrasto, sim, senhor. Aí eu sempre ficava olhando aquilo e eu, por ser bem pequeno, eu não conseguia fazer nada. E aquilo só vinha acumulando ódio dentro de mim, né? Até que, crescendo, acompanhando, né, eles nessa situação, eu, com 14 anos, bispo, foi quando eu decidi sair de casa. Saí de casa e estava morando com eles ainda. Só que saí, no caso de desobedecer eles, né? Conhecer o mundo. Foi aonde eu comecei a andar com amizades erradas, conheci o tráfico de drogas, conheci as drogas, né? E foi aonde a minha vida começou no crime, bispo. Comecei a traficar, comecei a usar droga. A primeira droga que eu coloquei na boca, que me apresentaram, foi a maconha, bispo. Desde muito jovem, com 14 anos, eu já fumava maconha, né? Uma vida totalmente desestruturada. E eu comecei a traficar. Sua mãe sabia? O padrasto sabia? Não, senhor. No começo eles não sabiam. Mas também eles faziam? Ou não? Sim, senhor. Tanto que eu comecei a traficar porque muitas das vezes, eu, por ser o irmão mais velho, não tinha muitas coisas em casa, muitas das vezes não tinha condições de comprar uma mistura, né? Já chegamos a comer feijão com farinha, enfim. E por conta disso eu tinha essa revolta com tudo isso, pela vida e pela condição que a gente levava, né? E eu comecei a traficar. Só que eu tinha esse ódio dele, eu era menor ainda, eu não conseguia fazer nada. Aí, no decorrer do tempo, foi que onde eu já tinha crescido mais um pouco, né? E muitas das vezes ele continuava brigando com a minha mãe. Como eu já estava no tráfico, na vida do crime, né? Eu cheguei a sair na mão com ele 3 vezes, bispo. 3 vezes, saí na mão com ele. Ele ficava bravo com a minha mãe, porque eu falava para ela mudar, para ela separar dele. E ela não separava, e os dois naquela situação, né? E eu só tinha ódio dentro de mim, nada mudava. Foi quando eu fiquei com tanta raiva que eu falei, eles não vão mudar, quem vai mudar sou eu. Tanto que eu conheci uns amigos, outros amigos, que eles me apresentaram o centro, bispo, né? Eu já tinha começado a fumar a K2, lá centro, onde eu moro. O quê? Centro da cidade, sim, senhor. Eu já tinha começado a fumar K2. Por quê? Porque a brisa da maconha, ela não fazia mais efeito, né? E eu, por aquela situação que eu vivia, eu queria algo mais forte. Porque aquela brisa que me dava para mim relaxar, entre aspas, né? Relaxar para esquecer aqueles problemas por um momento, não estava dando mais efeito. Então, quando eu conheci a K2, bispo, que é uma droga mais forte, uma droga sintética, né? Eu fumava ela e dormia. Eu dormia. E isso me fazia com que os meus problemas, né, por um momento eu esquecesse. Porque quando eu acordava, eu só pensava na K2, bispo, só pensava na K2. Até então, quando eu comecei a chegar mais próximo dessas amizades, eles me falaram daqui, do centro da cidade,
me chamaram um dia para vir na Avenida Paulista. Até que quando eu cheguei... fazer o quê? Para roubar, bispo. Até que quando eu cheguei na Avenida Paulista, debaixo do MASP, eles tinham as barracas deles lá, que era onde eles dormiam, né? E me apresentaram a K9 de lá, porque é uma diferença, bispo, da K2 e da K9. A K2 é sintética, mas é mais fraca. A K9 já é bem mais forte. E me apresentaram a K9. Foi daí onde que eu viciei mesmo. Fiquei na Paulista e nesse dia... Mas você saiu de casa, então? Você tinha casa, cama, tinha tudo. Aí você foi morar na rua lá ou não? Não, nesse dia eu só fui pro centro. Foi o primeiro dia que eu conheci o centro, a Avenida Paulista. Você nunca morava em Brasilândia? Nunca tinha vindo no centro de São Paulo? Eu sempre fiquei traficando na onde eu morava. Até então eu cheguei na Paulista, né? A gente ficou lá até a noite e não conseguimos nada. E eu falei pra eles pra gente ir embora. Só que eles não queriam ir, eles falaram que... Quando vocês não conseguiram nada, o que vocês estavam querendo conseguir? A gente estava querendo roubar, isso que pra contar algum dinheiro, pra fumar, né? Aí nesse dia eu pedi pra eles ir embora, pra gente ir embora, aí eles falaram que não, que pra gente tentar a última vez. E eu nessa, né, de ir no embalo, a gente foi e roubou. Nessa que a gente foi roubar, veio uns caras e começou a correr atrás da gente, bispo, né? Não conseguimos roubar nada. E nesse dia eu fui o único que fui preso. Aí foi o dia que eu fiquei 3 dias na Fundação Casa. Minha mãe, ela tinha acabado de ter meu irmãozinho, bebê. Ela estava grávida, foi pro hospital. Ela foi na FEBEM de resguardo me buscar, não sabia nem onde eu estava. Foi em várias delegacias e ela me achou aqui no Brás, na Fundação Casa do Brás. Aí eu vim para casa. Como é que foi a reação dela? Vixe, bispo, ela ficou desesperada. Tanto que eu nem imaginava, né? E ela não sabia que você Não, senhor, porque ela estava no hospital, né? Aí foi quando ela descobriu isso, ela ficou chocada. Mas ela nem sabia que você usava droga ainda ou sabia? Não, droga ela sabia, ela não sabia que eu roubava, bicho. Até então, quando ela foi no Brás, ela ficou chocada com aquela situação e falou que ela estava acabada de sair de resguardo, tinha risco de acontecer alguma coisa com ela, né? Ela vem à noite. E ali, depois que ela vem à noite, eu voltei para casa. Voltei para casa depois desses 3 dias e continuei, bispo. Continuei fumando K9, porque não conseguia parar, né? Era uma droga muito forte. E nessa que eu continuei fumando, eu vim pro centro de novo depois de um tempo, né? Pela amizade, porque continuava as brigas em casa, continuava as coisas. Aí foi quando eu me revoltei de vez, bispo. Eu falei, já que vocês não vão mudar, quem vai mudar agora sou eu. Aí eu fui pro centro e esqueci todo mundo, bispo. Foi aonde me apresentaram a Praça da Sé, porque a Avenida Paulista já tinha muitos polícias, estava tendo muita operação policial, e foi onde eu conheci a Praça da Sé. E na Praça da Sé tinha muitos jovens, muitos. E ali, né, por conta de ter muitos jovens, de ter aquela K9 lá também, meio que eu me acostumei com ali, né, fiquei com os jovens lá e tal. E eu não pretendia morar ali, bispo. Só que quando eu fui fumando K9, fui ficando ali, fiquei lá com os meninos lá na praça. Quando eu fui ver, eu já estava um dia, uma semana, 2 semanas. Quando eu fui ver, eu já estava 3 meses. Dormindo onde? Tenda? Senhor, às vezes esticava um papelão lá, pegava... Você alimentava como? Bispo, então, muitas das vezes eu se alimentava quando ele tinha um tio que ele ia lá, ele entregava pão para nós de manhã, tomar café. Muitas das vezes, quando eu ia comer, eu comia no núcleo, tomava banho no núcleo, mas eu não conseguia me alimentar direito por conta da K9, né? Tanto que eu fumava tanto que quando eu fumava, às vezes eu chegava a vomitar ácido, amarelo, né? E aquilo me destruía por dentro. E eu não tava nem aí, eu só queria roubar e para fumar. Roubava para usar droga? Sim, senhor. Eu cheguei até a vender droga no centro para fumar. Eu vendia para usar, né? Aí... Naquela situação, morando ali, já de 3 a 4 meses, né, com a vida totalmente acabada, foi quando começou as operações policiais na Sé também, né? Depois de 3 a 4 meses, minha mãe, ela foi atrás de mim. Ela foi atrás de mim. E muitas das vezes ela ia e não me achava. Até que ela foi um domingo e me achou lá. E eu tava lá na Praça da Sé. Aí ela pediu para mim voltar para casa, falou que, né, eu pedi para ela até fazer uma comida lá, que ela fez, que eu ia voltar à tarde. Ela pediu para mim voltar com ela. Só que como naquele dia estava tendo muita operação policial, eu não tinha usado droga. Então eu queria usar, antes de ir embora pelo menos. Aí era tarde, eu já não tinha usado nenhuma droga ainda. Por isso eu falei, pode ir, mãe, e depois à tarde eu vou.
Tanto que ela foi de manhã, à tarde eu não fui. Aí quando chegou a noite, eu falei, eu vou roubar pra ver se eu consigo algum dinheiro e depois eu vou embora. Porque era sempre assim, bispo. Sempre quando eu falava que ia embora, eu roubava. Aí fazia um dinheiro e acabava dormindo lá. Porque eu fumava e dormia lá, né? E eu nunca ia embora. E nesse dia que eu falei que ia embora, eu fui roubar à noite. E foi aonde eu fui preso, ali em frente ao Palácio da Justiça, na Praça da Sé. Eu tava tão na abstinência que eu roubei do lado do Palácio da Justiça. Foi aonde os policiais me cercaram, vieram atrás de mim, me jogaram na viatura e eu fui pra delegacia e depois fui encaminhado pra Fundação Casa, né, pela segunda vez. Lá foi aonde eu fiquei 1 mês e 45 dias, porque ali eu já fui internado provisoriamente, não peguei internação de tempo indeterminado. Foi quando eu saí. Nessa que eu saí, bispo, depois desses 1 mês e 15 dias, fiz muitas promessas lá dentro, falei pra minha mãe que ia mudar, o sócio educativo ia lá também, né, levar a palavra, e eu falei que quando eu saísse eu ia vir pro templo, a primeira coisa que eu ia fazer era vir pro templo. Sua mãe era da igreja ou não? Não, senhor. Não, nem conhecia. Também. Não, senhor. Você já conhecia ou não? Sim, senhor. Eu era afastado, fiquei 2 meses outra vez. Aí, né, depois dessa situação, eu falei que ia vir pro templo. Só que quando eu saí, bispo, é aquilo, né? Eu cheguei em casa, aí já vem aquelas amizades me chamando pra fumar. Aí foi aonde, de novo, aquela história. Comecei a fumar maconha, cigarro, enfim. Até que eu quis experimentar de novo a K2, caí na mesma burrice. Foi quando eu viciei de vez de novo, bispo. Fiquei totalmente com a vida destruída, só que lá onde eu morava, não aqui no centro, né? Foi quando meu primo, ele era do crime também, ele fumava K2, ele já estava na fé. Nessa que ele já estava na fé, ele ia me evangelizar. Eu morava numa distância um pouco longe da dele. E ele ia, muitas das vezes, a pé me procurar. Só que como eu já estava lá em casa, não estava mais no centro, muitas das vezes eu não estava lá. Como eu não queria roubar, não estava mais traficando, o que eu fazia? Eu pedia no farol, bispo. Muitas das vezes eu pedia fralda, leite, falava que era pro meu irmão para chegar lá e vender para os outros para usar droga. Até que... Tem muita gente que faz isso? Né? Sim, senhor, bispo. Pois é, por isso que eu não gosto de dar. Verdade. A Fernanda quer dar para todo mundo, eu falo. É complicado, porque às vezes vem aquela pessoa chorando, dá pro meu filho, a gente fica... comovido, mas na verdade não é para aquilo. A maioria é para droga mesmo. Sim, senhor. É verdade, bispo. Às vezes eu pedia com lágrima nos olhos, assim, aí a pessoa ela ia e dava. Aí eu já pensava, chegar lá. Eu já tinha o ponto certo. Antes de eu sair para pedir, eu já ia na pessoa. Hoje você vai querer o quê? Aí a pessoa falava, vamos supor, uma fralda M. Aí eu já ia pro farol nesse intuito, bispo. Pedia, conseguia. Muitas das vezes eu chegava até a roubar no atacadão. Para sustentar esse vício, uma situação que eu cheguei que eu nunca imaginava que eu ia chegar nessa situação, bispo. Até que um dia ele foi lá novamente e me encontrou, fumando, já estava brisado, dormindo, e ele já me acordou, falou comigo e começou a falar de Deus para mim, bispo. E ali, né, eu já estava numa situação que há muito tempo eu não ia numa igreja, eu não lembrava mais o que era céu, inferno, que eu tinha uma alma, eu nem pensava nisso, bispo. O diabo cegou meu entendimento. Qual era a sua perspectiva de vida, Tiago? Assim, naquela época que você estava vivendo, você pensava no seu futuro, o que eu vou ser no futuro? Você nem pensava, nem lembrava disso. Qual era a sua perspectiva? Bispo, então, no mundo, eu sempre, que nem o senhor falou, não tinha perspectiva de vida. Eu cheguei numa situação que eu falava, que eu achava que eu era desprezado por todo mundo, que ninguém me ajudava. Cheguei a discutir com a minha família, porque tinha hora que, né, eles falavam que queria estar perto, quando eu queria estar perto, sei lá, tipo, brigava, era chato. E eu com aquilo na minha cabeça, cheguei a discutir com eles, né? Muitas das vezes pedia dinheiro para eles, às vezes eles não davam. Por conta disso, eu acho que eu discuti com eles. Foi até que depois que eu discuti com eles, eu discuti com eles, bispo, aí depois disso, eu fiquei eu não tinha mais perspectiva de vida porque eu achava que o quê? Eu ia ser o crime a vida toda. Eu falei, tô nem aí, eu vou ser o crime a vida toda. Quer dizer, eu não pensava no futuro, não pensava em nada. Então, essa era a minha vida, eu queria ser o crime, não pensava em nada. Aí quando ele foi lá falar de Jesus pra você, e aí? Assistiu. Aí ele foi e falou de Deus pra mim, aí ele fez eu prometer, né? Ele falou, vai lá na Força Jovem um dia. Aí ele fez eu prometer, eu falei, não, prometo, sábado eu vou lá.
foi quando eu fui sábado, né, na Força Jovem. Aí quando eu cheguei, ele estava lá na porta já e eu sentei no meio dos bancos, porque eu fiquei com vergonha de sentar na frente. Porque eu estava com cabelo grande, meus dedos estavam marrom, né, pela droga K2, que ela deixa igual o crack, bispo. Até que eu olhei para aquelas pessoas lá na frente e vi elas dançando, alegre, feliz, né? E foi quando eu olhei para mim, né? Que eu olhei para mim, eu falei, meu Deus, que situação que eu tô, pai. Tipo, eu não tinha mais alegria. Eu vi, bispo, todo mundo ali na frente alegre, cantando, e dentro de mim, sabe, uma amargura, uma raiva. E eu não sabia o que era aquilo. Foi aonde veio um desejo de querer mudar. Um desejo de querer mudar. E eu falei pro meu primo que eu queria mudar, mas eu não conseguia, porque era muito forte a abstinência da droga. Eu suava frio, não conseguia dormir, bispo. Chegava numa situação que eu acordava, eu não escovava os dentes, eu não tomava café, eu já acordava da cama e já ia pra loja, já pensando na droga. Então eu cheguei nessa situação. Até que eu falei pra ele que queria mudar, mas não conseguia. Foi quando ele falou uma palavra que ficou na minha mente, que um obreiro da igreja disse pra ele quando ele chegou. É decisão. Porque eu ficava com aquilo na minha mente, eu não consigo. Mas quando eu parei de ter esse pensamento de que eu não ia conseguir e tinha que tomar uma decisão, aquilo ficou na minha mente, bispo. Naquele dia eu voltei pra casa, né? Assim que eu voltei eu fumei. Só que não mais com a mesma mente, né? Eu já voltei para casa lembrando do céu, do inferno, de que se eu morresse sem a minha salvação, eu iria pro inferno. E tudo aquilo ali num conjunto pesou na minha mente, né? E eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Fui para casa, fui lá na loja, peguei a última droga e determinei, bispo. Falei, essa daqui vai ser o último que eu vou fumar. E eu determinei naquele dia, foi o último que eu fumei, bispo. Foi o último. Até que, depois que eu parei com a K9, eu novamente voltei a fumar maconha para poder, vamos dizer assim, que segurar o vício da outra droga, né? Só que como a K2, bispo, ela era esfarelada, eu só jogava ela na seda. A maconha tinha que deschavar. E por isso eu já não gostava mais. Até que eu decidi parar de fumar maconha por conta disso. O que me segurou mesmo foi o cigarro. O cigarro eu não conseguia. Ele estava na fé e eu estava do lado dele, fumando 2, 3 maços por dia, bispo. Foi quando, do nada, eu subi para minha casa com o último cigarro na mão também. E naquele dia eu lembro que eu fumei e falei para Deus, Deus, esse é o último cigarro que eu vou fumar, pai. Esse é o último. Eu amarrei, bispo. O último cigarro que eu ia fumar, eu fumei e joguei fora depois o resto. E era uma quinta-noite. Depois daquela quinta-noite, na sexta-feira, eu fiquei sem fumar o dia todo. Aí eu vim para a reunião de libertação. Naquela sexta-feira eu criei que eu fui liberto. E no sábado foi uma entrega rápida. Eu já cheguei no sábado no Força Jovem querendo me batizar. Aí foi quando eu me batizei nas águas, bispo. Isso faz quanto tempo, o batismo nas águas? Vai fazer 10 meses. Batismo nas águas. Assistiu nas águas. Nesses 10 meses, você foi batizado no Espírito Santo quando? Foi neste domingo agora, bispo, dia 28. Domingo passado, outro domingo, dia 28, Sim, né? Naquela reunião que o bispo fez? Especial? Não, senhor, das 18, bispo. Então, 18 horas? Sim, senhor. Com o bispo, né? Senhor, com o bispo. Aí foi, eu tava esse dia eu tava determinado, bispo, tava revoltado. Porque eu tava buscando o Espírito Santo. Então, nesses 10 meses que você se batizou nas águas, até o domingo, dia 28, você mudou mesmo. Você deixou de fazer as coisas erradas, começou a viver uma vida correta. Largou crime, droga, tudo. Tudo, bispo. Então, eu estava revoltado nesse dia, eu estava determinado a receber o Espírito Santo. Porque, bispo, eu já tinha feito tudo. Já estava na fogueira santa, tinha feito o jejum de Daniel, estava fazendo um propósito, jejuando, orando, enfim. E eu não estava entendendo o que eu tinha que fazer mais. Só que nesse dia eu vim revoltado, determinado. Participei na sede e não recebi. Até que eu falei, eu vou vir para o templo. Nessa que eu vim para o templo, cheguei aqui, não estava cheio. Eu falei, vou para a catedral. Aí, chegando na catedral, eu cheguei um pouco depois ainda, e eu me lembro que o bispo Renato disse, né, que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele quer habitar na gente. Porque nós tivemos o privilégio de ser feitos pelas mãos dele, né? E aí, quando ele determinou, receba o Espírito Santo, ali eu tive a certeza, bispo, que eu recebi o Espírito Santo. Porque eu não tive alegria, eu não tive paz. Eu não senti alegria, eu não senti paz, eu tive, né? E ali foi quando eu fiquei tão feliz
que eu já sabia que ia ter a vigília das 3 horas da manhã com o Bispo Macedo, eu falei, já vou ficar para agradecer. Depois daquela vigília, Bispo, eu saí mais renovado ainda. Como é que tem sido desde aquele domingo? Bispo, eu tô muito feliz, tenho paz, né? Continuo tendo paz, não foi só naquele momento. Então, essa mudança já vem acontecendo há uns 10 meses. Sim, senhor, Bispo. Sua mãe viu isso? Sua família vê isso? Sim, senhor, Bispo. Depois minha mãe, ela, hoje em dia, né, ela fica muito feliz, ela fica muito alegre por conta disso, né? Porque antes eu não obedecia, eu ficava com tanta raiva que às vezes eu quebrava as coisas em casa, saía na mão com Quer dizer, seu dia a dia era viver fora de casa. Sim, senhor. Brigar, usar droga, roubar. Sim, senhor. Hoje você faz o quê? Seu dia é o quê? Hoje em dia, né, Bispo, como eu larguei os estudos, eu voltei a estudar, né? Tô em busca de um trabalho, frequenta a Força Jovem, né? Força Jovem te ajudou? Sim, senhor, demais. Graças a Deus, Força Jovem me ajudou bastante, né? Eu me encontrei num projeto que eu gosto. Qual? No Uniforça, Bispo. Aí, né, eu comecei a interagir mais com os pessoal lá da sede, né? Hoje em dia, eu olho, quando eu cheguei, eu olhei aquele pessoal dançando, alegre, cantando lá, e hoje em dia eu me vejo lá na frente, né? Eu falo, caramba, Deus mudou tudo. E eu imagino assim, quando você estava lá no tráfico, na Brasilândia, hoje você participa da Força Jovem na Brasilândia ainda? Sim, senhor. Lá na Brasilândia. Quando você estava no tráfico lá, você viu o pessoal chegando da igreja, assim, às vezes para evangelizar. O que você pensava, assim, pessoal? Sim, senhor, Força Bispo. Jovem e tal, chegava lá. Então, quando a gente está no mundo, Bispo, a gente já vê o pessoal da Universal, a gente já quer correr, né? Porque a gente já fala, meu Deus. Eles vão vir aqui, eles vão encher o saco. Vai encher o saco. Eu falava, eles não desistem, cara. Eles chamam até você. Eles só saem quando você fala que vai sábado que vem. Sábado que vem eles tá na porta de novo. Aí eu sempre corria, né, Bispo? Mas quando eles vinham... Mas você não tinha, assim, uma inveja da vida deles, não? Não, senhor, Bispo. Na verdade, quando eles inveja vinham... boa, de, tipo assim, poxa, eles eram... Você via eles felizes. Ah, sim, isso daí sim, Bispo. Porque eles vinham e eu falava, caramba, ele sempre tá... Quando eles vêm, ele sempre está alegre, ele sempre... Aí, tipo, depois que ele saía, eu ficava até pensativo, né? Caramba. Tal, eu lembrava, né, do Força Jovem de antes, mas quando você tá no mundo, né, Bispo, é um mal. Aí o mal que age, que quando ele saía, eu já ia fumar. Mas naquele momento eu lembrava, eu olhava para eles e eu falava, caramba, era para mim estar com eles agora na fé. Porque eu via, dá para ver o semblante, né, da pessoa quando ela tá na fé e do mundo. Dá para ver quando a pessoa tá no mundo, ela tá amargurada, ela tá angustiada. E quando vem uma pessoa de Deus que é luz, você vê a diferença, né, Bispo? E aquele momento eu sentia saudade, mas não tinha força. Tem jeito, agora você é um deles. Agora você é um dos chatos, né? Sim, senhor, então, exatamente. Agora tem que evangelizar todos os traficantes lá brasileiros. Ô, senhor, Bispo. Eles conhecem, devem conhecer você, chega lá e fala. Já foi lá na igreja, já chamei, Bispo. Que legal. E uma coisa que eu queria enfatizar para vocês, você vê, uma coisa é você ser vítima. Outra coisa é você se vitimizar. Porque ser vítima não está no seu controle. Se vitimizar está. Eu vou explicar para você entender. Muito importante isso. O que é uma vítima? Você foi abusada. Você é uma vítima. Você nasceu numa família desestruturada. Seu pai fez você, fugiu. Sua mãe te abandonou. Você é uma vítima. Quer dizer, aconteceram coisas com você que estavam fora do seu controle. Você é uma vítima. Vítima da sociedade, vítima de um mau casamento, vítima de um abuso, vítima de alguma coisa. Isso é uma coisa que não tem como você fugir disso. Você foi ou é uma vítima daquilo ali. Outra coisa é você ficar se vitimizando. O que significa isso, Bispo? Você ficar justificando a sua vida triste, uma vida de derrota, uma vida que não tem paz, que não tem alegria, porque você é uma vítima. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Então, ser vítima não é uma escolha. Se vitimizar é uma escolha. Então, por exemplo, no caso dele, você vê, ele ficou revoltado, o pai abandonou e tal, foi criado pelo padrasto, via os pais usando droga e tal, e brigava.
Ele foi uma vítima do mau casamento dos pais dele, não tenha dúvida. E ele ficava pensando isso. Hoje, já que aconteceu isso comigo, meu pai abandonou, então eu vou para o crime mesmo. Isso é se vitimizar. É aceitar aquilo ali como algo que vai definir a sua vida. Porque isso é mais fácil. É mais fácil você ir para a vida errada justificando isso por algo que aconteceu com você. É fácil. Difícil é você falar assim, peraí, isso aconteceu comigo, fizeram isso comigo. Eu nasci num lar desestruturado. Mas não é por isso que eu vou ter um lar desestruturado. Não é por isso que eu vou ser um derrotado. Não é por isso que eu vou para a vida do crime. Eu vou vencer. Eu vou conseguir. Eu vou ter que lutar mais? Talvez sim. Mas eu consigo. Eu não vou ficar aceitando isso como uma desculpa para a minha infelicidade. Isso é uma escolha. Você é uma jovem que foi abusada. Estou dando um exemplo. Não tem como você voltar atrás. Você foi vítima. Vítima de um abuso, vítima de alguém que te fez mal, vítima de uma pessoa má, vítima talvez da falta de atenção dos seus pais que te deixaram ali sozinho, que não creram, não acreditaram quando você falou. Não tem como mudar isso. Mas você pode deixar de se vitimizar. Como assim? Perdoar essa pessoa, olhar para frente, bola para frente e não ficar olhando para trás. E vencer na vida. Ao invés de ficar no quarto escuro, trancada, culpando A, B ou C, culpando a sua mãe porque não estava lá no dia do seu abuso, culpando o seu pai porque não acreditou em você, porque quem vai sofrer é você. Quem vai continuar sofrendo é você. Então, entenda isso. Uma coisa é você ser vítima. Isso não tem como mudar. Se você é ou foi vítima de algo, não tem como mudar isso. E a culpa não é sua. Por isso que você é vítima. Agora, se vitimizar e aceitar isso como uma muleta para você, eu sou infeliz por causa do que fizeram comigo. Eu sou assim por causa dos meus pais. Então, você é quem vai sofrer mais. Pega o boi pelo chifre, pega a sua vida e fala assim, não importa o que fizeram comigo. Não importa. O que importa é o que eu vou fazer com a minha vida. Isso é uma escolha. Mas é difícil? É difícil, mas é possível. Está aqui a história do Tiago, para mostrar para você que é possível. E quem vai te ajudar com isso? Nós vamos te ajudar. Deus vai te ajudar. Aliás, ele tem um carinho especial por você. Ele habita no meio dos sofridos. Não é verdade? Ele habita no meio dos contritos. Quer dizer, aquelas pessoas que realmente são vítimas da sociedade, vítimas de um mau casamento, vítimas de tudo isso. Ele está ali para levantá-las, para ajudá-las. Ele escolhe essas pessoas, porque é aí que vem a glória dele. Pegar alguém que não era nada, alguém que ninguém dava crédito, alguém que sofreu, e pegar essa pessoa e fazer dela um templo para que ele possa fazer morada, enchê-la de paz, de alegria, de felicidade. Esse é o trabalho de Deus. Então, lembre disso. Vítima, se você foi ou não tem como mudar. Ficar se vitimizando é uma escolha. Sai dessa. Bola para frente, que Deus é contigo e nós também. Estamos aqui para te ajudar. Tá bom? Tiago, arrebentou. E agora, olhar para frente e ajudar outros. Vamos tirar os bandidos de lá, os traficantes de lá, porque muitos sofreram como você. Né? Muitos estão na vida do crime, nas drogas, dormindo na rua, roubando. Não é porque são pessoas más, mas é por causa do que aconteceu lá e eles não sabem o caminho. Você já sabe. Agora é ajudar eles. É isso? Tá ligado. A gente já volta já para conversar com a Yasmin, que está aqui com a gente. Sai daí não. Fica ligado, galera! Já voltamos com a Live FJU. O evento mais inspirador e motivacional dos últimos anos está de volta. Se liga, porque o Mega Help 2024 vem aí!
Sábado, dia 21 de setembro, às 14 horas, no distrito do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1209. O Mega Help vai trazer apresentações culturais que vão marcar a sua vida. Não é só entretenimento, mas será um espetáculo de arte, cultura e muita vibe boa. E para te levar a uma viagem surreal, a gente vai ter o Circo dos Pensamentos. Um musical que vai te inspirar com as ideias positivas e te fazer viver um momento único, mas acima de tudo, te fazer acreditar que sempre tem uma saída. Nós preparamos uma palestra que vai virar a chave da sua vida. Então prepare-se para sair diferente do jeito que entrou. Será um papo reto que você nunca vai esquecer. Durante o Mega Help, a gente montou o Cantinho do Desabafo. Sabe aquele espaço onde você pode abrir o coração? Pois é, aqui é o lugar. Voluntários que já superaram a depressão estarão lá, prontos para trocar uma ideia e te ajudar de verdade, sem te julgar. Anote na agenda, sábado, 21 de setembro, às 14 horas, no distrito do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1209. O Mega Help 2024 é para você que quer fazer parte de algo maior. Mega Help 2024. Não te julgo, te ajudo. Você já teve um encontro? Com certeza já. Bom, o encontro pode ser um date, ou um encontro de negócios, ou um encontro com seus amigos para curtir a praia, ou ainda encontrando aquele objeto perdido. Mas também pode ser uma mudança de vida. Todos os finais de semana temos um encontro jovem. Aqui você encontra verdadeira alegria, paz, amigos que se importam com você e aprendizados únicos que te levam a uma vida melhor. Sem contar as atividades culturais e esportivas que rolam eventualmente. Tudo isso em um polo FJU pertinho de você. Encontre acessando forçajovemuniversal.com ou em nossas redes sociais oficiais. No Encontro Jovem, a gente se encontra. E aí? Eu te encontro lá? Voltamos com a live FJU. Vamos lá então, a gente está de volta, lembrando a todos, se você quiser conhecer Força Jovem Universal, procura um polo mais perto de você. Nós estamos aqui com a galera do Templo de Salomão, a gente se reúne na Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás. Nesse sábado a gente vai ter encontro jovem às 16 horas, você é o nosso convidado. Não é só aqui não, tudo quanto é lugar, como o Thiago falou, ele participa lá na Brasilândia, temos em mais de 140 países, a gente tem o Força Jovem, você é o nosso convidado, tá bom? Para mais informações, entra no nosso site, forçajovemuniversal.com. Vamos lá, Yasmin, e você? O que aconteceu na sua vida? História igual a dele ou diferente da dele? Totalmente diferente. Como ele estava falando e o senhor falou também sobre a questão de ser uma vítima e se vitimizar, né? No meu caso, eu me fiz de vítima, porque eu não tive ali nenhuma influência externa, algo ali que me fizesse de vítima. Mas eu me fiz vítima, digamos assim, das minhas vontades. Eu nasci na igreja, os meus pais sempre ali presentes em casa, ali me ensinando. Davam um bom testemunho, seus pais? Sim, senhor. Sempre ali presente. Eu sou filha única, então sempre ali toda a atenção, todo o carinho. Esse era o sonho do Thiago. Né? Filha única, os pais na igreja, dando bom testemunho, que nunca teve. Né? Totalmente diferente. E ali todo domingo, toda quarta-feira, toda semana ali indo para a igreja, desde muito nova, desde que eu nasci, na verdade, porque eu fui apresentada no altar com meses de vida. Então ali no meu crescimento, eu aprendi o que era fé, eu sabia o que era o dízimo, eu tinha uma Bíblia, todos os envelopes, os propósitos ali que passavam na EBI, eu estava ali dentro, eu participava. Então eu sabia o que era fé, eu sabia ali o que tinha que ser feito.
Mas eu não fazia. Então chegou ali o momento da decisão, né? Porque ali, querendo ou não, eu era uma criança. Então, se meus pais estavam indo para a igreja, eu estava junto. Se tinha algum evento, alguma coisa, eu sempre estava ali presente. Eu ouvia, eu sabia. Só que por ser muito nova, não ter a consciência ainda, a inocência, então eu não pratiquei. Só que quando chegou o momento ali, né, de praticar, que ali quando chega ali a fase da adolescência, eu não quis. Eu via as meninas na minha escola. Eu via, por exemplo, os meus pais em casa e via as meninas na minha escola. Aí eu fazia meio que um comparativo. Eu via aqui em casa, o ambiente da minha casa tinha paz, tinha tranquilidade. Era ali um momento que eu amava estar em casa, pelo ambiente que aquilo me trazia. E eu via que os meus pais eram felizes ali na igreja, nos eventos, em todas as atividades que a igreja tinha. Eu via que eles estavam felizes. Só que eu não estava feliz. Então, meio que eu pensava comigo, isso não é pra mim. Quando chegou ali um momento de eu escolher, eu falei, não, isso não é pra mim. Eles são felizes, não sei, Deus escolheu eles e não escolheu a mim, porque eu não tô feliz. Eu tô aqui porque meio que eles estão me obrigando, digamos assim, meio que se eles estão indo, então eu tenho que ir também. Então, eu fiz esse comparativo, eu via que eles eram felizes, mas eu não era ali naquele ambiente, e eu via as meninas da minha escola. Por exemplo, as minhas amigas, que eu via que elas ali estavam felizes, tinham ali garotos, chamavam a atenção ali em festas, e aquilo me atraiu. Então, o que eu pensei comigo? Eu falei, se eu estou na igreja e eu não estou feliz, mesmo que meus pais estejam, então isso foi para eles. Deus não me escolheu, Ele escolheu eles estão felizes. E se eu não provei ainda do que as minhas amigas provaram, então eu vou provar. Porque se elas estão felizes, eu também vou ficar feliz através disso. Supostamente feliz. Supostamente. Foi uma grande ilusão. Então, eu não foi da noite pro dia. Não falei, não vou mais para a igreja e não fui mais. Foi algo ali paulatino. Eu deixei de ir em algumas reuniões, eu ia em outras. Coisa ali assim, ia por ir. E por medo também. Eu falava, se eu não for, minha mãe vai brigar comigo. Se eu não for, meu pai vai ficar triste. As coisas desse tipo. Mas aí eu comecei a querer estar ali perto das coisas do mundo. Eu queria estar em festas, eu queria ali estar com amizades. Eu era muito influenciável, muito. Então, se eu chegasse perto de alguém e eu visse aquela pessoa falando de um jeito, e ela era popular na escola, por exemplo, então eu ia imitar a forma dela falar. Se eu olhasse ali que, tá falando palavrão, todo mundo tá falando palavrão, por que eu não tô falando palavrão? Então, eu queria que chamasse atenção também. Então, eu via a forma que os outros jovens ali chamavam a atenção. Então, eu falei, eu vou começar a fazer como eles estão fazendo. Então, eu comecei a não me reconhecer mais. Porque, como eu contei, eu nasci na igreja. É totalmente oposto ao que eu tinha aprendido desde muito nova. Então, ali, eu comecei a praticar mesmo assim. Então, eu via, eu queria chamar atenção, eu queria, mesmo ali nos detalhes com a roupa, chamar a atenção dos rapazes, falar palavrão. Nos pequenos detalhes que eu via ali as pessoas fazendo aquilo na escola, então eu comecei a fazer também, porque eu era influenciável. E só foi piorando. Ali, no decorrer do tempo, eu comecei a namorar, porque eu vi que eu estava chamando a atenção e que alguém tinha ali se atraído por mim. Mesmo que eu tivesse ali amor, ali um ambiente de paz, eu tivesse atenção em casa, só que eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, que nada ocupava aquele vazio. Então, eu vi ali meio que um escape. Falei, opa, alguém se atraiu por mim, então eu vou me entregar. Foi aí que eu comecei a namorar com esse rapaz e eu fiz meio que dele, meu Deus. Então, tudo que ele falasse, eu ia fazer. Tanto que, na época, eu nunca fui muito fã de ter rede social. E aí, na época, ele falava, não sei o que, você tem que ter, enfim. Aí eu fiz por conta dele. Então, tudo que ele falava, eu acatava. Eu não pensava duas vezes. E aí, com o passar do tempo nessa vida, chegava em casa, depois, por exemplo, de um dia na escola, ou de alguma festa de alguém da minha escola, eu deitava e eu lembrava. Eu lembrava do que eu aprendia na IBI, porque nessa época eu já não estava mais na IBI. Eu ia na igreja de vez em quando, por medo, por pressão. E eu lembrava do que a tia falava, do que ela estava falando sobre a palavra de Deus, sobre temor. Eu lembrava de tudo.
E me dava ali uma angústia, e aquele vazio parecia que aumentava cada vez mais quando eu lembrava disso, quando vinha à tona todos aqueles pensamentos, e o vazio só aumentando, e toda noite era a mesma coisa. Eu lembrava, eu sabia o que eu tinha que fazer, porque no fundo eu sabia que aquele vazio só ia ser preenchido com a presença de Deus, porque eu sempre ouvia isso na IBI. Só que eu queria quebrar a cara, digamos assim, eu sabia que eu ia quebrar a cara em algum momento, então eu continuei naquilo, à procura de ser feliz no lugar errado. E aí, com o passar do tempo, festas, amizades, tudo que todo mundo fazia, eu queria fazer também. A roupa que todo mundo usava, eu também queria usar. E aí foi passando o tempo. E aí eu descobri que esse rapaz, que dizia que me amava, que tudo que ele pedia eu fazia, então eu achava que ele me amava também. Ele acabou me traindo. E ali eu me vi desnorteada. Falei, como assim? Eu achava que ele me amava. Aí veio um monte de coisa na minha cabeça. Você é feia, você nunca vai ser boa o suficiente pra ninguém, você não presta. Tá vendo? Você não conseguiu nem fazer ele feliz, por isso que ele te deixou. Então ali começou a vir mais pensamentos e aquele vazio só aumentando. Então foi ali que eu tentei chamar a atenção também de outros rapazes pra fazer ciúmes nele, pra ele ver ali, mesmo que eu estivesse me mordendo por dentro, mas pra ele ver por fora, tipo assim, eu não preciso de você. Só que eu tava morrendo por dentro, aos poucos aquilo tava me matando. E eu vendo ele ali, a vida dele super boa aparentemente, sem mim, aquilo piorava pra mim. E aquilo só me correndo por dentro, aquilo só piorava e nada mais fazia efeito. Se eu fosse numa festa, era a mesma coisa que eu não tivesse. Eu chegava em casa, aí a minha cabeça começava a vir aqueles pensamentos novamente, tá vendo? Você não conseguiu, você não vai ser feliz, você tentou ser feliz na igreja, você não conseguiu ser feliz na igreja, você foi pro mundo, você também não conseguiu ser feliz no mundo. Então ficava aquela disputa de pensamentos, de vozes na minha cabeça. Só que o motivo, né, abrindo esse adendo, de eu não ter sido feliz, de fato, de verdade, na igreja, porque eu era só um corpo presente. Eu ouvia, mas não coloquei em prática. E aí, quando eu cheguei nessa situação da traição, eu vi ali que o mundo é uma verdadeira ilusão. Porque, às vezes, muitos jovens dentro da igreja, principalmente ali na faixa etária, que eu me encontrei quando aconteceu tudo isso, que quando sai da IBI e é para ser direcionado para o FTU, pensa muito sobre isso. Que, mas e o mundo? E meus amigos? Eles são felizes lá? Por que eu não posso fazer o que eles estão fazendo? Então, começa aquela verdadeira guerra na mente. E comparado a isso, com tudo isso que aconteceu, do namoro, enfim, eu vi que eu precisava me firmar. Mais do que em 1, 2 vezes na reunião por medo, por pressão, eu precisava conhecer Jesus. Porque eu lembrava, a minha mãe falava ali no ambiente de casa, às vezes ela colocava ali a mensagem do bispo, eu ficava ouvindo e eu falava, meu Deus, eu preciso disso, o que eu vou fazer agora? E aí eu pedi ajuda para ela. Eu falei, mãe, eu gostaria de entrar na Força Jovem, porque eu sabia o que era Força Jovem, eu também fugia da Força Jovem nos dias que eu ia para a igreja, né? Porque eu sabia que se eu sentasse ali no salão já ia vir alguém me chamar, e aí eu ter que dar desculpa, que eu, não, agora não. E era cansativo, então eu falava, não quero. Só que ali naquele momento eu vi que era a única saída, era o que eu precisava, aquele vazio que eu tanto tinha dentro de mim e a paz que eu tanto procurava em vários lugares, só ia ser preenchido com a presença de Deus. Não era nem o Força Jovem, mas ia ser através do Força Jovem que a obra ia ser feita na minha vida. Então ali a minha mãe me ajudou, a gente foi atrás de uma obreira da Força Jovem, ela ali me acompanhou, eu comecei ali na fé, e tudo que era falado no Encontro Jovem eu já sabia, só que eu comecei a colocar em prática, porque eu tinha ouvido, já sabia de dízimo, de oferta, de já sabia tudo, o caminho, né? Já sabia, só não tinha colocado em prática. Então, quando eu comecei ali na Força Jovem, meus olhos se abriram, aquela escama caiu dos meus olhos. Eu vi que, às vezes, quando eu deitava, como eu falei para o senhor, né? Ali vinha aquela angústia, aquela aflição, aquele vazio se tornava cada vez maior, mas eu também ficava me bendizendo, digamos assim. Você não está fazendo nada demais, você não está roubando, você não está matando ninguém, então continua. Então era meio que uma justificativa para me continuar naquilo. Eu ficava me justificando. Eu não estou fazendo nada demais. Só que as mentiras, aquilo tudo que eu estava vendo, aquela grande ilusão, já era ali um adendo para mim. Isso aqui está errado.
Porque às vezes a gente acha, né, que um copo de bebida na mão, ou uma festa, ou, sei lá, roubar, como ele falou, né, traficar, enfim, é muito maior do que uma mentira. E a mentira é tão pecado quanto tudo isso. Então, aquilo, com todo o meu interior corroído, ali na Força Jovem, nos encontros jovens, quando eu comecei a me firmar e, de fato, de verdade, para aprender, para obedecer, aquelas escamas caíram. E aí, ali eu vi o quão ruim eu estava diante de Deus, mesmo que eu não estava roubando ninguém, matando ninguém, mas eu estava mentindo e eu estava me afastando dele. Quando que você recebeu o Espírito Santo? Eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Ali depois, já tinha passado alguns meses que eu tinha entrado na Força Jovem, e aí veio o jejum de Daniel. Eu já sabia o que era, não precisou ninguém sentar e me explicar, olha, é assim, assado. Eu já sabia, só que eu decidi fazer o que eu nunca tinha feito antes. Eu decidi me entregar de fato. E ali foi uma prova de resistência, porque eu achei, eu vou buscar no primeiro dia do jejum de Daniel, vou ali ler a Bíblia e vou receber o Espírito Santo no primeiro dia. E não aconteceu. Aí foi pro segundo dia e eu ali fazendo tudo que eu não tinha feito antes. Obedecido, me separado, feito jejum. Ali, largado, depois de ter largado tudo que eu sabia que não prestava, principalmente a mentira. Então, ali eu decidi seguir firme. E não aconteceu no segundo dia, mas eu segui firme, né, no terceiro. Então foi passando as semanas e ali já veio o diabo de novo. Tá vendo? Você não vai conseguir ser feliz. Você não conseguiu ser feliz lá atrás. Você não vai conseguir ser feliz. Você não conseguiu ser feliz no mundo. E você não vai conseguir ser feliz agora. Você está fazendo tudo certo. Então foi aquela guerra na minha cabeça. Só que ali, a certeza que eu tinha, mesmo antes de receber o Espírito Santo, que se eu obedecesse, ele ia vir sobre a minha vida, era muito grande. Então eu continuei firme ali no propósito do jejum de Daniel, buscando, obedecendo, me santificando, me separando. Então ali no último dia, eu lembro, foi numa reunião de 9h30, com o Bispo Cato, na época ele estava lá na João Dias. Eu estava sentada um pouquinho lá no fundo. E na hora da busca ali, eu comecei a cantar a música Olha Pra Mim, ali com toda a minha força, gritando. E ele veio sobre a minha vida. Ali eu não senti nada, eu não, vou sair correndo, vou falar de Jesus para todo mundo. Eu não tive isso. Eu tive uma certeza que teve naquele dia, uma certeza que ficou aquele mês, aquele ano. E quanto tempo atrás foi isso? Faz 3 anos. 3 anos. 3 anos. Então mudou tudo. Tudo. Senhor. Aquele vazio que você estava tentando preencher com as coisas erradas foi preenchido. Finalmente foi preenchido. Que só ele preenche, né? Você participa lá na João Dias? Na João Dias, sim, senhor. Aliás, qual o dia do encontro jovem lá? Lá na João Dias a gente tem os nossos encontros todo sábado às 3h da tarde. E algo a mais às 8 da noite na segunda. Avenida João Dias, 1800, né? Sim, senhor. Lá em Brasilândia, qual o dia do encontro jovem lá? É sábado? Sábado às 3h também. Qual o endereço, sabe? Rua Parapuã, 1885. Tá bom. Você está no Unifor, você está em qual projeto? Eu estou no Arcanjos. Arcanjos, quer dizer, vai atrás daqueles que se afastaram. Sim, senhor. Né? Então você vê 2 histórias aqui bem diferentes. Ela cresceu num lar ali estruturado, ele não, mas os 2 pegaram o caminho certo, a estrada certa. E a gente está aqui para te ajudar. Eu não posso dirigir por você, mas eu posso apontar a estrada para você. A gente pode ajudar você. Ajudamos eles e vamos ajudar você. Agora você tem que estar querendo essa ajuda. E cuidado com a alegria desse mundo aí, porque a alegria desse mundo é falsa. Sábado a gente tem Encontro Jovem, 16 horas, aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás. Você é o nosso convidado para estar com a gente. Se você precisar de mais informações sobre o Força Jovem, entra no site forçajovemuniversal.com. Tá bom? Yasmin, Thiago, brigadão. Dá tchau para eles lá. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca. O evento mais inspirador e motivacional dos últimos anos está de volta. Se liga, porque o Mega Help 2024 vem aí! Sábado, dia 21 de setembro, às 14 horas, no distrito do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1209. O Mega Help vai trazer apresentações culturais que vão marcar a sua vida. Não é só entretenimento, mas será um espetáculo de arte, cultura e muita vibe boa. E para te levar a uma viagem surreal, a gente vai ter o Circo dos Pensamentos.
Um musical que vai te inspirar com as ideias positivas e te fazer viver um momento único, mas acima de tudo, te fazer acreditar que sempre tem uma saída. Nós preparamos uma palestra que vai virar a chave da sua vida. Então prepare-se para sair diferente do jeito que entrou. Será um papo reto que você nunca vai esquecer. Durante o Mega Help, a gente montou o Cantinho do Desabafo. Sabe aquele espaço onde você pode abrir o coração? Pois é, aqui é o lugar. Voluntários que já superaram a depressão estarão lá, prontos para trocar uma ideia e te ajudar de verdade, sem te julgar. Anote na agenda, sábado, 21 de setembro, às 14 horas, no distrito do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1209. O Mega Help 2024 é para você que quer fazer parte de algo maior. Mega Help 2024. Não te julgo, te ajudo.